Gênesis 41. 1. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. 2. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. 3. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. 4. E as vacas feias à vista e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. 5. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. 6. E eis que 7 espigas miúdas, e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. 7. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. 8. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhe os interpretasse. 9. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. 10. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro mor. 11. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. 12. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. 13. E como ele nos interpretou, assim aconteceu, a mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. 14. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. 15. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de te ouvi dizer que quando ouvis um sonho o interpretas. 16. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. 17. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. 18. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. 19. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne, não tenho visto outras tais, quanto a fealdade, em toda a terra do Egito. 20. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. 21. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. 22. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. 23. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. 24. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. 26. As 7 vacas formosas são os 7 anos, as 7 espigas formosas também são os 7 anos, o sonho é um só. 27. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são os 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão os 7 anos de fome. 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. 29. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. 30. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. 31. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima.
32, e que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. 33, portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. 34, faça isso Faraó e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. 35, e ajuntem toda a comida destes bons anos, que vem, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. 36, assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. 37, e esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. 38, e disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus. 39, depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. 40, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. 41, disse mais Faraó a José, vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. 42, e tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. 43, e o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. 44, e disse Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. 45, e Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. 46, e José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. 47, e nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. 48, e ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos, que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. 49, assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. 50, e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. 51, e chamou José ao primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai. 52, e ao segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. 53, então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. 54, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. 55, e tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. 56, havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. 57, e de todas as terras vinham ao Egito, para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras.